vamos lá então. Esse aqui é um texto bastante conhecido, porque está tratando aqui da construção do tabernáculo. As irmãs sabem muito bem que Deus tirou o povo de Israel de onde? Do Egito. Depois de 430 anos de escravidão, Deus levanta um homem chamado Moisés e arranca eles de lá. A Bíblia fala que com mão forte, com o braço estendido. Moisés leva esse povo para o deserto. Quando é o terceiro mês da saída deles do Egito, eles chegam ao Monte Sinai. E no Monte Sinai, Deus vai dar instruções a este povo. Porque uma coisa é tirar o povo do Egito, outra coisa é tirar o Egito de dentro deles. E Deus então se detém com eles no Monte Sinai por cerca de 9 meses. Quanto tempo? 9 meses, para passar a eles a sua lei, para passar as diretrizes da construção do tabernáculo, para que eles pudessem seguir viagem. E dentro desses 9 meses, Deus chama Moisés ao Monte Sinai. Deus diz a ele lá no capítulo 24 assim: Moisés, sobe a mim ao cimo ou ao cume do monte, e lá eu vou te passar minhas orientações. É dito no capítulo 24 que Moisés sobe ao Monte Sinai, ao topo do monte, a glória do Senhor cobre o Monte Sinai, e Moisés fica ali por muitos dias com o Senhor, recebendo orientações. E uma das orientações que Moisés recebe é a respeito da construção do tabernáculo. Como deveria ser construído, que tipo de mobília seria usada, que tipo de material seria usado na construção desse tabernáculo. Todas as orientações foram passadas ali para Moisés. E aqui na introdução da mensagem, eu já aprendo algo muito interessante. O nosso chamado, a nossa vocação, primeiro nasce no coração de Deus, e depois Deus passa esse projeto a nós. Não sei se você entendeu, mas eu vou explicar. Um fabricante, quando ele fabrica, por exemplo, um copo como esse, ele não fabricou este copo e depois pensou: qual é a utilidade que eu vou dar a este copo? Ele já foi para a parte da fabricagem já sabendo qual era a sua finalidade. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que Deus, ele estabeleceu o propósito que ele vai fazer na sua vida, o plano e o ministério que ele vai exercer através de você, e aí ele te salvou, te escolheu, te trouxe para cá, para você ser um instrumento na mão dele. Ele passa então o projeto a Moisés, e depois do capítulo 31, então do capítulo 25 ao 30, é só Deus dando orientações para Moisés, como que seria o altar, como que seria o candelabro, como que seria o véu, como que seria as tábuas do tabernáculo, o comprimento, a largura, a altura, tudo. Quando chega no capítulo 31, eis que eu chamei a Bezalel. Depois do projeto todo idealizado, ele chama a pessoa para executar. E aqui, olhando para esse texto, eu aprendo algumas lições sobre a nossa vocação, porque eu estou diante aqui de mulheres que têm vocação da parte de Deus. Eu não estou aqui falando para mulheres que não têm um chamado, não têm um dom espiritual, não sabem o que fazer na obra de Deus, mas mulheres que foram salvas, remidas, lavadas, compradas pelo sangue de Jesus, para realizar um propósito divino, estabelecido por Ele. E quando eu olho para esse texto, eu não posso deixar de lembrar de Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, que fala assim: pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Sabe o que Paulo está dizendo? É exatamente o que está sendo narrado em Êxodo. Deus preparou o nosso ministério, a nossa chamada e a nossa vocação, nos salvou e falou assim: agora vem cá que eu tenho um plano para você. Você não foi pega de surpresa. Quando você entregou a vida a Cristo, Deus não olhou para você: vem cá, filho, Espírito Santo, o que a gente faz com essa irmã aí? Não foi feito assim, irmãos. Desde a eternidade, Deus já traçou o seu ministério e a obra que Ele quer realizar através da sua vida. Amém? E aqui, quando eu olho para esse texto, eu aprendo algumas lições muito interessantes que eu quero destacar a respeito da nossa vocação. Quem me ouve, diga amém. Amém. A primeira delas é que a nossa vocação é resultado do chamado de Deus. Versículo 1 diz assim: eis que eu chamei por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. Eu acho isso aqui muito interessante, porque Deus, quando Ele escolhe certo. A escolha de Deus é uma escolha eficaz. Ele não chegou para Moisés e disse assim: Moisés,
reúne aí alguns homens, vamos fazer um processo seletivo com eles. Dê aí uma pedra bruta de ouro para cada um, dê uma pedra, uma prata bruta para todos eles, e vamos ver quem esculpe este ouro, quem limpa este ouro de forma mais rápida. Vamos cronometrar o tempo, e quem ganhar é o escolhido para trabalhar aqui no meu tabernáculo. Deus não faz isso, querido. Quando Deus chama Moisés ao monte, ele já tinha Bezalel em mente. E ele chega então para Moisés e fala: eis que eu escolhi para trabalhar nesse projeto que eu estou dando a vocês, Bezalel. Senhor, mas tem um monte de Bezalel aqui em Israel, porque naquela época tinha muito nome repetido. Muito Josué, muito Bezalel, pessoas com o mesmo nome. Só que Deus é específico. Eis que eu estou escolhendo Bezalel, filho de Uri, neto de Hu, da família de Judá. E aqui é uma primeira consideração que eu quero fazer com você: Deus não erra na escolha que Ele faz. Você sabia que muitas vezes eu já virei para Deus e falei isso: Deus, o Senhor escolheu certo? Tem certeza que eu sou um escolhido do Senhor para pregar a palavra? Minhas irmãs, quantas vezes depois de pregar, eu fui triste para casa, falando assim: eu não prego mais, essa foi a última vez que eu ministrei, não é para mim esse ministério. Não é para mim essa chamada, eu não sei falar, Senhor, eu gaguejo, eu erro palavra, por que o Senhor me escolheu? Quantas vezes eu já falei isso com Deus? Já cheguei a falar em lágrimas com Deus: Deus, passa esse ministério de mim, escolhe outro. Mas aí quando você vai para a palavra de Deus, você percebe e conclui o seguinte: o nosso Deus não erra quando Ele faz uma escolha. E pode ser que não seja só eu que penso dessa forma não, pode ser que tenha uma meia dúzia aqui da mesma forma. Deus, por que o Senhor me escolheu para a liderança de mulheres? Por que o Senhor me escolheu para regente desse grupo? Eu não sirvo para isso, Senhor. Deus, por que o Senhor me escolheu para cooperar com meu esposo na direção dessa congregação? Eu não tenho habilidade para isso, meu Pai. Mas eu quero dizer para você que Deus não erra. Quando Ele te escolheu, Ele não confundiu a Maria que Ele ia escolher, Ele não confundiu a Joana que Ele ia escolher, Ele não confundiu a Ana que Ele ia escolher. Ele escolheu a Maria, filha da Joana, que é neta da... Ele escolheu certo. Ele te escolheu certo. Você não é plano B de Deus, você não é plano frustrado de Deus. Deus te escolheu e Ele vai cumprir na sua vida uma grande obra. Deus escolhe certo. Mas não apenas isso, irmãs, eu aprendo aqui a olhar para esse texto, que além da escolha de Deus ser uma escolha certa, uma segunda consideração aqui é a seguinte: que Deus, quando Ele nos escolhe, Ele não passa por cima da liderança estabelecida. E eu vou te explicar isso daqui. Eu vou te explicar. Quando Deus escolhe alguém, Ele não faz isso à parte da liderança que Ele próprio estabeleceu. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Tem muita gente, graças a Deus aqui não acontece isso não, mas tem muita gente por aí afora, subindo um monte, descendo um monte, e nesses montes que subiu aí em cima, chega alguém porque Deus está mandando ungir você como pastora, receba a unção do alto e seja uma pastora em nome de Jesus. Mas que unção é essa em cima do monte? Que unção é essa que não passa pela vida do pastor local e pela aprovação do pastor local? Tem muito subindo um monte aí: estou te ungindo apóstolo, estou te ungindo bispo, estou te ungindo isso, e derrama óleo de cozinha na cabeça do camarada e fala que ele agora é ungido por Deus. Mas que escolha é essa que despreza a liderança que o próprio Deus estabeleceu na igreja local? E quando eu olho para esse texto, queridos, eu fico impressionado com Deus. Como é que Deus é organizado? Como é que Deus não passa na frente daqueles que Ele estabeleceu como líderes? Olha para o texto, é só a gente olhar no texto aqui, ó. Versículo 1 fala assim: disse mais o Senhor a Moisés. Olha que interessante, vamos lá, vou perguntar que vocês respondem. Quem é a pessoa escolhida aqui no texto? Bezalel. Mas para quem Deus fala dessa escolha? Para Moisés. Olha que interessante. Ele não poderia falar em sonho com Bezalel: Bezalel, assim diz o Senhor, estou te escolhendo para trabalhar na confecção do meu tabernáculo. Bezalel, eis que falo contigo. Não, falou com Moisés, o líder da nação. E olha que interessante, vai lá para o capítulo 35 comigo. Capítulo 35, versículo 30. Olha isso daqui. Capítulo 35, versículo 30. É só andar umas páginas aí.
Disse Moisés aos filhos de Israel. Disse quem? Moisés. A quem? Aos filhos de Israel. Olha só. Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ru, da tribo de Judá. Sabe o que eu acho interessante? Deus comunica a Moisés, Moisés comunica a congregação do povo de Israel. Em nenhum momento é dito aqui que Deus fala diretamente com Bezalel. Ele escolhe através de Moisés. Quem está prestando atenção? Escolhe através de Moisés. Sabe o que eu quero dizer com isso? Deus não passa na frente da liderança que ele estabeleceu. Olha para Atos capítulo de número 13. Em Atos capítulo de número 13, é dito que lá na igreja de Antioquia estava rolando um culto de adoração, profetas e doutores lá adorando a Deus, eles estavam em jejum, eles estavam em oração, e é dito que o Espírito Santo se manifesta naquele lugar e diz: me separa Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Sabe para quem o Espírito Santo fala? Para a liderança da igreja local. E é dito que a liderança da igreja local coloca as mãos sobre a cabeça de Barnabé e Saulo e os despede para a obra missionária. Deus fala com a liderança separa e envia. Essa é a ordem de Deus na igreja. Para com essa história de que Deus falou comigo e eu tenho um chamado e o meu pastor não quer me separar. Se Deus tem um chamado na sua vida, Ele vai comunicar o seu pastor local. Vou te dar meu próprio exemplo. Um dos exemplos. Eu comecei a trabalhar aqui na sede no começo do ano passado, em 2023. Comecei aqui a trabalhar auxiliando o pastor Hilário e o pastor Fernando. Nunca foi o meu desejo. Nunca pensei nisso. Nunca almejei trabalhar aqui com eles, na parte administrativa. Nunca almejei isso. Mas em novembro de 2022, nós estávamos num casamento. O pastor Hilário ia ministrar esse casamento, e eu estava lá. E o pastor Hilário chegou para mim e falou assim: Thales, como é que está seu trabalho na imobiliária? Eu trabalhava numa imobiliária, trabalhei até o finzinho de 2022 e pedi conta. Pedi conta por quê? Porque eu gostaria de ter mais tempo para tocar o projeto que Deus me deu e colocou no meu coração. Então eu falei, eu vou sair do meu trabalho e vou, em 2023, cuidar só disso. Então esses eram os meus planos, mas não eram os planos de Deus. E aí chegou em novembro de 2022, eu me encontrei com o pastor Hilário nesse casamento, ele me perguntou, como é que está lá no seu trabalho? Falei, pastor, acabei de pedir conta de lá. Pedi conta, porque eu vou cuidar do meu projeto agora no próximo ano, vou me dedicar mais. Ah, entendi, Thales, porque eu estava orando e Jesus mostrou você para trabalhar comigo lá na sede. Eu falei, como assim, pastor? Pegou de surpresa, achei que ele estava brincando. Quem conhece o pastor Hilário sabe que ele é brincalhão. Para mim estava brincando, como assim, pastor? Me chamar para trabalhar? Mas tem tanta gente lá para trabalhar. Não, mas Jesus me mostrou você. Falei, pastor, eu vou ter que orar, pastor, porque não era o que estava no meu coração, não era isso que eu estava planejando. Eu pedi conta do meu trabalho porque eu preciso dedicar mais tempo às coisas que eu faço. E aí tirei um período de oração, o Senhor Jesus confirmou no meu coração, vim aqui, conversei com ele, pastor, Jesus confirmou no meu coração também. E estou aí desde o ano passado trabalhando com ele. Mas sabe por que eu estou te contando isso? Porque Deus não veio para mim em sonhos: Thales, meu servo, escute bem, aguce teus ouvidos, você trabalhará em 2000. Não, Deus não falou nada disso, irmão. Falou com o pastor da igreja. O pastor da igreja veio falar comigo e depois anunciou à igreja o meu chamado. Você está conseguindo compreender o que eu quero passar aqui? Deus não passa na frente da liderança local, Ele escolhe por meio da liderança. Não passe por cima da liderança local. Não passe por cima, respeite o tempo de Deus, espere o tempo de Deus. Se você tem chamado, se você tem vocação, Deus vai mostrar isso ao anjo da igreja e vai separar você, e você terá um ministério abençoado e frutífero. Segunda verdade que eu aprendo aqui. A primeira é que o nosso chamado, a nossa vocação é resultado do chamado de Deus. Segunda verdade que eu aprendo é a seguinte, preste bem atenção: aqueles a quem Deus chama, Deus se responsabiliza em capacitar. Você crê assim? Aqueles a quem Deus chama, Deus se responsabiliza em capacitar. Olha o texto comigo no versículo 2, que ele fala assim, ó. Versículo 3: e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Então preste bem atenção, Deus escolhe Bezalel, e é dito que Deus o enche, Deus o capacita para realizar este ministério.
Se Deus chamou você, irmã, Ele vai capacitar você. Porque Deus, Ele se responsabiliza em capacitar aqueles a quem Ele chama. Agora preste bem atenção. A responsabilidade de Deus é capacitar aqueles a quem Ele chama, não aqueles ou aquelas que se autoproclamam algo no reino dele. Porque a gente sabe que muitas vezes tem pessoas se colocando em lugares na igreja que não foram chamados para fazer aquilo. Não podem contar com a capacitação de Deus. Agora, quem Deus chamou e quem Deus colocou num determinado lugar, pode esperar que Deus não vai deixar você desamparado. Deus vai capacitar você. E aqui, eu gostaria também de tecer duas considerações. A primeira delas é que Deus Deus chamou pessoas capacitadas. Tem uma frase aí fora que diz assim: Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. Você sabia que essa frase, metade dela é falsa e metade é verdadeira? Essa frase não é toda verdade. É dito que Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. Mas quando você olha para a Bíblia, você percebe que Deus, Ele escolhe sim pessoas capacitadas. Quando você olha, por exemplo, para Moisés, Atos 7 fala que Moisés era poderoso em palavras e obras. Quando você olha para o apóstolo Paulo, é dito que o apóstolo Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, era zeloso da lei, era um estudioso da lei de Deus. E quando Deus escolhe Paulo, ele está totalmente capacitado. Ele era alguém gabaritado, estudado, podemos dizer doutorado na sua época, fluente em várias línguas, capacitado. Quando você olha para Neemias, Deus escolhe Neemias e escolhe um homem capacitado. Ele era copeiro do rei, tinha acesso aonde nenhum outro homem tinha, dava conselhos ao rei, era alguém culto, instruído para aquela função. Deus escolhe capacitados. Mas a outra parte da frase é bem verdade: Ele capacita os escolhidos. Então, independente se você já é uma mulher capacitada secularmente, já tem estudos formais, já lidou com empresas nacionais ou multinacionais, se você já trabalhou com lideranças, liderando mulheres na sua firma, na fábrica, trabalhou no setor de RH, tem muito estudo, muito diploma lá na sua parede, e você foi chamada para o ministério, foi chamada para auxiliar seu marido, foi chamada para a liderança, isso não significa que você não careça da capacitação de Deus. Quando você olha para o texto, olha só o versículo de número 6, é dito assim, eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. É isso aqui que eu acho interessante, preste atenção. E dei habilidade a todos os homens hábeis. Eu acho isso aqui curioso demais. Talvez na sua versão está dizendo assim: e dei sabedoria a todo sábio de coração. Ué, mas se já é sábio, como é que vai dar mais sabedoria? Se já é hábil, como é que vai infundir nele mais habilidade? O nosso Deus faz isso, porque a habilidade que temos, a sabedoria que temos, o conhecimento que temos, não é suficiente para fazer a obra de Deus. E essa é a segunda consideração que eu quero tecer com vocês aqui. A nossa capacitação humana não é suficiente para fazer o reino de Deus progredir. Precisamos da ação do Espírito, da capacitação do alto, para levar avante a obra de Deus. Você está entendendo essa palavra aqui? Quando você olha para o texto, é dito assim, que Deus enche Bezalel e depois a Oliabe do Espírito Santo, de habilidade, de inteligência, de conhecimento. Eu aprendo aqui 3 áreas de capacitação. Primeira, espiritual. Deus encheu do Espírito dele. Segundo, profissional. Eu estou dando habilidades a Bezalel. Se ele tem habilidade, eu vou dar habilidades maiores a ele. E eu também aprendo aqui a capacitação intelectual. Eu estou dando conhecimento, eu estou dando inteligência, eu estou dando capacitação. O nosso Deus é assim, irmãs. Quando Ele chama você para um ministério, Ele te capacita espiritualmente, Ele te
capacita vocacionalmente, e Ele te capacita intelectualmente para o seu ministério. Não há o que temer, não tem por que apequenar seu ministério. Tem um Deus que te capacita e está com você nesse ministério que você está exercendo. Ele capacita. Mas eu aprendo em terceiro lugar, uma terceira lição desse texto que, olha só que interessante, quero até que vocês repitam comigo, por gentileza. Falem assim após mim, ó. É impossível fazer algo significativo no reino de Deus sozinho. Ou sozinha, no caso das irmãs. É impossível fazer algo de relevância. É impossível fazer algo que traga significado, resultado, impacto no reino de Deus solitária. Sabe por que eu estou falando isso? Estou afirmando isso porque aqui no capítulo 31, quando você olha, por exemplo, para o versículo de número 6, diz assim: eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque. Então preste bem atenção. Deus escolheu Bezalel, Deus deu a ele sabedoria, capacitou ele espiritualmente, vocacionalmente, profissionalmente, intelectualmente, mas Deus ainda diz para ele: você não vai trabalhar sozinho. Eu estou colocando ao seu lado Aizamaque para trabalhar com você, a Oliabe, melhor dizendo, filho de Aizamaque, para trabalhar com você. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãs? Que não adianta e não importa a inteligência que você tenha, a capacidade que você tenha, o carisma que você tenha, se você não tiver alguém para complementar as suas necessidades, as suas faltas. E nós precisamos entender isso, que nunca nada no reino de Deus foi feito de relevância de forma solitária. Quando você olha para a palavra de Deus, você aprende que Noé, para construir a arca, ele precisou de seus filhos, sim ou não? Sim. Moisés precisou de um Josué ao lado dele, para batalhar suas batalhas, para liderar o povo de Israel. Quando você olha para Neemias, você aprende que Neemias não construiu o muro em 52 dias sozinho. Teve trabalhadores o ajudando nessa obra, cada um trabalhando perto da sua casa, um colocando um tijolo aqui, outro ali, e em 52 dias eles conseguiram. Quando você olha para Salomão, a gente costuma falar do templo de Salomão. Salomão não colocou um tijolo naquele templo, foram seus servos. E sabe quem mandou material? Hirão, rei de Tiro, mandava material, Salomão construía. Salomão fez equipes de trabalho e construíram. Ele não construiu sozinho. Quando você olha para Jesus, Jesus não trabalhou sozinho. Teve 12 apóstolos, fora os muitos discípulos que ele tinha, aos quais enviava de 2 em 2 para fazer a obra. Quando você olha para Paulo, Paulo tinha Timóteo, Barnabé tinha João Marcos. Todos tiveram um companheiro que os ajudaram na empreitada, na obra e no reino do Senhor. Como é que eu quero fazer a obra do Senhor sozinho? Ninguém faz nada de relevante solitário. Meus irmãos, e nós temos que tomar muito cuidado, preste atenção aqui. Nós temos que tomar muito cuidado com a atitude centralizadora. Sabe o que é uma atitude centralizadora? Tudo é eu que faço. Deixa que eu faço. Não, mas você está sobrecarregado. Não, mas dá isso aqui que eu faço também. Tem muita liderança assim, centralizadora. Centraliza tudo em si. Ela lidera, ela rege, ela escolhe o hino, ela ora, ela dirige o culto, ela prega, ainda dá bênção apostólica ainda. Centralizadora. Meu Deus, não tem ninguém para ajudar você nessa obra? Não tem ninguém para ajudar você nessa tarefa? Não tem ninguém para te auxiliar, para caminhar ao seu lado? Entenda uma coisa: quem não delega, se sobrecarrega. Quem não delega, se sobrecarrega. E está falando com vocês aqui, alguém que, irmãos, tem que trabalhar isso na minha vida. Lá em casa, a Tainara briga muito comigo por causa disso. Muito comigo. Porque no meu trabalho, no projeto que Deus me deu, eu cuido da parte de vendas, da parte do suporte a alunos,
da geração de conteúdo, respondo mensagem no WhatsApp. Tainara fala para mim: passa para mim que eu te ajudo, passa para mim, deixa que eu te ajudo nessa parte, você desafoga um pouco. E eu estou aprendendo com isso, ela já está me ajudando em algumas coisas. E na obra de Deus é a mesma coisa. Estou te dando esse simples exemplo aqui para você entender que na obra de Deus é assim também. Talvez você está aqui nessa reunião de mulheres de pastores e líderes de departamento feminino, sobrecarregada. Thales, eu estou cansado, é o 2º mês do ano e eu já estou querendo largar, já estou com a língua para fora de cansado. É porque você está sobrecarregada, falta delegação. Coloca pessoas para trabalhar com você, mas qualquer pessoa? Não. Pessoas da mesma visão, pessoas de oração, pessoas que têm a mesma garra, a mesma energia que você. Porque, irmãos, a pior coisa que tem, deixa eu desabafar com vocês aqui, é trabalhar com quem te puxa para trás. A pior coisa que tem é você querer correr e alguém querer assentar, não querer andar. Eu já trabalhei com gente assim, eu querendo ir para frente, eu querendo correr, a pessoa me puxando. Não faz isso, vai dar errado. Então saiba escolher, priorize pessoas que o Senhor colocar ao seu lado. Está sozinha? Thales, nesse momento eu estou na liderança lá da minha igreja, sozinha, eu e Deus. Então ore ao Senhor. Sabe por quê? Porque aqui no texto ele diz: eis que eu coloquei por companheiro a Oliabe. É Deus quem coloca. Deus me mostra alguém, Deus coloca alguém ao meu lado para me ajudar, alguém com a mesma visão, com a mesma disposição, alguém com o mesmo entusiasmo, alguém espiritual, alguém que vai levar esse departamento para frente. Oh Deus, me livra, Senhor, de colocar pessoas que vão atrasar minha chamada, me puxar para trás, sobrecarregar minha vida. Mas saiba de uma coisa: ninguém faz nada de significativo no reino de Deus sozinho. Bezalel precisou de uma Oliabe e você precisa de uma companheira também. Quem está entendendo, dá um amém. Amém. Essa é mais uma e eu termino. Mas não antes de mencionar aqui uma frase que eu anotei, eu não posso esquecer. Guarde isso, é um provérbio africano. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado. Você pode até ir rápido sozinho. Não, estou sozinho aqui na liderança, está tudo bem. Não tem ninguém aqui para contrariar minha visão. Cuidado com isso. Você pode até ir rápido, mas longe você não vai. Você precisa de gente com novas ideias, que complemente onde você tem falta, e você complemente ela aonde ela tem falta, para que você possa ir mais longe no reino de Deus. Quarto lugar, quarto pilar é: a tarefa a nós confiada é grandiosa. Olha só o quarto pilar da nossa vocação. Quando você olha o versículo 7 ao 11, você percebe para que Deus está separando o Bezalel e a Oliabe. Minhas irmãs, eles estão aqui sendo chamados para fazer nada mais, nada menos do que a tenda da congregação. Sabe o que é a tenda da congregação? O tabernáculo. O tabernáculo que Deus falou lá no capítulo 25, versículo 8: eis que me fareis um tabernáculo e habitarei no meio deles. É esse tabernáculo que eles vão construir, que eles vão trabalhar para confeccionar. Outra coisa, olha só, eles também foram chamados para confeccionar a arca do testemunho. Sabe o que era a arca do testemunho? O objeto mais sagrado do tabernáculo. Era a representação visível da presença de Deus. Mais para frente na história bíblica, quando eles queriam que Deus fosse com eles a alguma guerra, eles carregavam a arca e levavam até o local onde Deus dava vitória. A arca então era a representação da presença de Deus, e Bezalel e a Oliabe iriam construir a arca. Aleluia. Não apenas isso, o propiciatório. Sabe o que era o propiciatório? Deus falou para Moisés: é nesse propiciatório que eu vou descer entre os querubins e falarei com você. Era nesse propiciatório que o sumo sacerdote, uma vez por ano no dia da expiação, chegava lá e aspergia sangue para perdoar o pecado da nação. Bezalel e a Oliabe estavam construindo o propiciatório. Eu poderia falar aqui de todos os objetos que estão aparecendo do 7 ao 11, mas deu para você entender que o trabalho que eles foram chamados para fazer não era irrelevante, era de grande importância. E da mesma forma é o seu trabalho, irmã. Talvez você entrou aqui pensando assim:
diminuindo o seu ministério. Deus me chamou só para isso? Só para ficar lá balangando a mão, balançando assim em frente às irmãs? Só para isso? Toco o hino, eu fico lá, termino o hino, eu faço assim. Minha irmã, um trabalho desse de grande importância. Você está conduzindo a adoração a Deus. Quando você rege, você está instruindo o grupo de irmãs a adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Não é um trabalho pequeno. Deus me chamou só para liderar aqui essas 3 irmãs, Joana, Maria e Ana. Quando Ana falta, só Joana e Maria. É um trabalho grande para a obra do Senhor. Você está influenciando essas irmãs. Elas estão crescendo espiritualmente na sua liderança. Elas estão orando mais, lendo mais a Bíblia, se comprometendo mais com a obra de Deus. Olha isso, como é um trabalho grandioso diante dos olhos do Senhor. Deus não te chamou para um trabalho pequeno, te chamou para um trabalho grande, independente do que você faz. Amém? Amém. E em último lugar, eu aprendo que com o privilégio da chamada vem o peso da responsabilidade. Preste atenção nisso. Com o privilégio da chamada vem o peso da responsabilidade. Até aqui a gente falou só de privilégio. Deus chamou você pelo nome, Deus conhece você, Ele não errou quando te chamou, porque Deus te capacita espiritualmente, vocacionalmente, intelectualmente, porque Deus te chamou para um trabalho grandioso. Oh glória, que bênção, aleluia, só coisa boa. Mas não esqueça de uma coisa: com o privilégio da chamada e da vocação vem o peso da responsabilidade. Nem tudo na vida cristã é bônus, tem muito ônus também para nós assumirmos, tem responsabilidade também. E quando eu olho para esse texto, minhas irmãs, eu aprendo o seguinte aqui. Olha só o que eu destaquei para vocês aqui, ó. Primeira responsabilidade para aquelas que foram chamadas por Deus, mas não custa nada eu perguntar antes de prosseguir: quantas aqui foram chamadas pelo Senhor? Meu Deus, metade só. Vou começar a pregar de novo, irmã Elisângela. Posso começar de novo? Quantas aqui foram chamadas pelo Senhor? Então escute isso daqui para quem foi chamada. Primeira responsabilidade que vem junto com o privilégio: a responsabilidade de se levantar e trabalhar. Vai lá para o capítulo 36 comigo. 36, versículo 1. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Lê junto comigo no 3. 1, 2, 3. Assim trabalharam Bezalel e Oliabe e todo o homem hábil a quem o Senhor, dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Olha isso, minhas irmãs, não ficou apenas no campo da teoria. Tem muita gente boa na igreja, sabe que Deus chamou, sabe que Deus chamou pelo nome, sabe da vocação que tem, sabe de onde deveria estar trabalhando na obra de Deus, mas estão sentadas, sem fazer nada. Não basta saber que Deus chamou, tem que se levantar e trabalhar na área que Deus chamou. É muito bonito falar que o Senhor falou com Moisés, Moisés anuncia ao povo de Israel, mas se não tem o capítulo 36, então eles levantaram e trabalharam, de nada adiantaria. É igual Atos 13, eis que o Espírito Santo está separando Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Mas quando você continua a leitura no versículo 4, versículo 5, então enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e aí continua narrando a viagem missionária deles. Não adianta saber, irmã, que você tem um chamado, e talvez algumas aqui até saibam, Thales, eu sei meu chamado, eu sei para que Deus me chamou para louvar, Deus me chamou para pregar, Deus me chamou para liderar, Deus me chamou para reger, Deus me chamou para cooperar, para ajudar, para evangelizar, mas você terminou 2023 e está entrando em 2024 de braço cruzado.
Sabe qual é a responsabilidade da sua chamada? Se levanta e trabalha, e Deus está dando ousadia nessa tarde aqui. Eu vejo o Espírito Santo enquanto eu prego, despertando dons e talentos aqui, despertando chamadas adormecidas aqui, para que no ano de 2024 seja um ano de trabalho para a honra e glória do Senhor. E eu aprendo em segundo lugar, que, qual é a segunda responsabilidade? A responsabilidade de fazer tudo de acordo com o padrão de Deus. Vamos lá para o capítulo 31, e você vai olhar comigo, por gentileza, versículo de número 6, lá na parte final, e o 11 depois, lá na parte final também, que diz assim: e dei habilidade a todos os homens hábeis, olha agora, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Versículo 11, parte final: eles farão tudo segundo tenho ordenado. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãs? Segunda responsabilidade. A primeira, sabe que tem chamada? Agora você sabe. Você não sabia com essa palavra aqui, agora você sabe. Sabe o que você deve saber em segundo lugar? Responsabilidade de fazer tudo segundo o padrão de Deus. Deus não nos chama, não nos coloca na posição que Ele nos colocou, para que eu faça, para que você faça, de acordo com o seu querer, com a sua vontade. Nós somos chamados a fazer a obra de Deus, à maneira de Deus e para a glória de Deus. Não é a minha maneira para a minha glória, mas é a maneira de Deus e para a glória de Deus. Quem faz a obra de Deus, do jeito que Deus quer, tem a aprovação de Deus e por fim terá a manifestação da glória de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque aqui nessa palavra que eu preguei, quando você continua a leitura de Êxodo, lá no capítulo de número 40, é dito que depois que Bezalel, Aholiabe e toda a equipe terminam a construção do tabernáculo e dos objetos sagrados, e depois da consagração de cada objeto, é dito que a glória do Senhor se manifestou no tabernáculo. Mas sabe por que se manifestou? Sabe por quê? Porque é dito lá por 5 ou 6 vezes: Moisés fez tudo segundo o Senhor havia lhe ordenado. Moisés fez tudo de acordo com o que o Senhor lhe havia ordenado. Quando você faz a obra de Deus, a maneira de Deus, você pode contar com a manifestação da glória de Deus. E eu não tenho dúvida de que Deus está manifestando a glória dele aqui nessa tarde, porque estamos reunidos aqui para adorar aquele que vive, aquele que reina, aquele que é soberano, e estamos aqui para adorá-lo à maneira dele. A maneira dele. Então, irmã, líder de círculo de oração, confia em Deus, continua caminhando, não é tempo de desistir. Tem glória de Deus para a sua congregação, tem manifestação de Deus lá para o seu departamento. Regente, não desista, regente, foi Deus quem te chamou, e quando você reger, a Shekinah de Deus vai se manifestar lá, como aprovação de que você está fazendo a obra de Deus à maneira de Deus. Aleluia! Se coloque de pé, vamos orar. Aleluia! A glória do Senhor está nesse salão aqui nessa tarde, e se a glória dele está aqui, significa que estamos fazendo a obra dele, a maneira dele. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus glorioso e santo. Vamos orar. Sabe por quê? Porque eu sei que tem mulheres aqui que entraram em 2024 querendo desistir. Tem mulheres que entraram aqui que estão, desculpa a minha expressão, doidinha para ir na sala do pastor conversar e entregar o cargo para ele, ou chegar talvez na esposa do pastor: ó, foi bom até aqui, mas agora eu quero dar uma descansada, ora aí, coloca outra no meu lugar. Talvez tenha irmãs assim aqui, mas sabe por que Deus te trouxe nessa primeira reunião de esposas de pastores, de líderes de departamento feminino do ano de 2024? Sabe por quê? Porque Ele quer renovar suas forças. Sabe por quê? Porque Ele quer te dar pão e água como deu para Elias, para você caminhar mais 1 milha, mais 2 milhas, mais 3 milhas. A obra de Deus na sua vida não acabou, não venceu o prazo de validade do ministério na sua vida. Tem muita obra ainda para você fazer.
ao lado do seu esposo, ao lado do seu companheiro, para a honra e glória do nome do Senhor. Então neste momento peça força a Deus. Você tem uma vocação, você tem um chamado, peça para Deus te capacitar, peça para Deus te ajudar, te encher de sabedoria, como encheu Bezalel e Aholiabe. O Deus que separou Bezalel e Aholiabe, o Deus que os encheu do Espírito Santo, é o Deus que está aqui nessa tarde. Feche os seus olhos e clame ao Senhor. Pai querido e santo, a tua palavra foi pregada aqui. Oh Deus, tu és o mesmo e não mudou. Senhor, eu oro e peço a ti que o Senhor capacite cada mulher aqui que o Senhor vocacionou. Senhor, essas mulheres não estão aqui, Pai, frutos de uma escolha humana. Essas mulheres não estão aqui, Senhor, oh Deus querido e maravilhoso, frutos de uma escolha precipitada, um plano B no reino de Deus. Elas estão aqui porque o Senhor as escolheu pelo nome. Elas estão aqui porque o Senhor tem um plano na vida delas e as chamou para realizar este plano. Meu Deus, eu oro para que o Senhor dê forças àquelas que estão desanimadas, ó Pai. Meu Deus, esposas de dirigentes que estão querendo desistir. Meu Deus, líderes de círculo de oração que estão com os joelhos cambaleando, Pai, que estão querendo parar, meu Deus, entregar a obra, Senhor. Meu Deus, dá força. Meu Deus, renova. Oh meu Deus, enche do Espírito de sabedoria e de graça. Receba renovo da parte do Senhor nessa tarde. Receba uma porção do Espírito Santo. Esposa de pastor, receba uma porção do Espírito Santo. Líder de círculo de oração, receba poder de Deus para continuar. Regente, receba a sabedoria de Deus para continuar. A obra de Deus na sua vida não acabou. O nome do Senhor vai ser glorificado ainda mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor continue vos abençoando, em nome de Jesus.